Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Hoje chegamos à nossa sétima e última meditação sobre a deterioração social, que tratou do assunto de Gênesis capítulo 4 até Gênesis capítulo 11. E hoje o nosso subtema trata sobre a Torre de Babel. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Gênesis capítulo 11, versículo 8. Aparentemente, trata-se de um zigurate, ou seja, uma enorme pirâmide babilônica com terraços em toda a volta. As escavações arqueológicas encontraram várias construções desse tipo, sendo a mais antiga datada do terceiro milênio antes de Cristo. O que teria desagradado a Deus em relação à Torre de Babel? Afinal, o avanço tecnológico se deve ao gênio inventivo dos seres humanos, criados à imagem de Deus. O que estaria errado então? O erro está na motivação egoísta de seus construtores. Primeiramente, eles são culpados por terem desobedecido a Deus. Deus havia deixado uma ordem aos seres humanos: encham e subjuguem a terra. Essa ordem foi repetida após o dilúvio. Os descendentes de Noé inicialmente obedeceram, mas quando alcançaram a planície da Mesopotâmia, ali se fixaram. Em vez de explorar a terra e desenvolver todo o seu potencial, eles se acomodaram e preferiram ficar ali em segurança. O mundo sofre até hoje as consequências dessa desobediência. Ainda não resolvemos o problema da energia, nem inventamos uma maneira mais barata de dessalinização a água do mar para irrigar os desertos e alimentar os famintos. Segundo, a construção da torre foi um ato de arrogância de seus construtores. Nosso nome será famoso, eles disseram, e não seremos espalhados pela face da terra, pois vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Gênesis 11, versículo 4. Insatisfeitos em permanecer dentro dos limites terrenos, eles desejavam chegar ao céu, a morada de Deus. Assim, ao longo das Escrituras, a Babilônia simboliza essa arrogância insolene que os gregos costumam chamar de hubris. Trata-se da própria essência do pecado. Não é de admirar que o juízo de Deus tenha caído sobre eles. Primeiro, Deus fez com que eles se espalhassem por toda a terra, obrigando-os a fazer o que deveriam ter feito voluntariamente. A língua é algo vivo, dinâmico, sujeito a mudanças. Pode provocar uma separação entre comunidades de línguas diferentes e ao mesmo tempo causar mudanças de linguagem nas comunidades isoladas. A história de Babel se contrapõe ao episódio ocorrido no grande dia de Pentecostes, quando as pessoas de todas as nações do mundo ouviram falar das maravilhas de Deus, cada uma em sua própria língua. Torre de Babel. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Gênesis capítulo 11, versículo 8. Convidamos você a dar continuidade nas nossas meditações neste livro de John Stott. O tema, a deterioração social, que finalizamos hoje, tratou sobre os subtemas Caim, o primeiro assassino, os primórdios da cultura, o aumento da corrupção, Noé e o dilúvio, a aliança eterna da misericórdia de Deus, a origem dos povos e a Torre de Babel. E assim vimos de Gênesis capítulo 4 até o capítulo 11. Convido você na próxima semana, que será a quinta semana de meditações, a tratarmos do assunto os patriarcas. E neste assunto dos patriarcas tratará sobre os subtemas: o chamado de Abraão, o nascimento de Isaac, a fé de Abraão é testada, a aliança de Deus com Abraão, Isaac e a fidelidade de Deus, Jacó e o persistente amor de Deus e por último José e a providência de Deus, que tratará de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 50. E assim finalizaremos o livro de Gênesis. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.